Num regime tão extremo quanto a Alemanha nazista, é de se esperar que haveria grupos contrários à ideologia, revoltados nativos ou estrangeiros que não aceitariam o absurdo. É de se esperar, também, que tal governo extremista desenvolvesse estratégias para sua preservação. Abafar e conter ameaças contra o regime nazista em solo alemão antes mesmo que alguém pensasse nelas. Foi para isso que a Polícia Secreta do Estado, também conhecida como Gestapo, foi instituída. Foi criada a partir da Polícia Secreta da Prússia, por Hermann Göring, um piloto de elite veterano da Primeira Guerra Mundial que participou do Putsch de Munique. Durante a Segunda Guerra foi promovido a Marechal do Reich, o cargo mais alto dentro das Forças Armadas da Alemanha nazista. Toda ação da Gestapo era legitimada pelo Decreto da Proteção do Povo e do Estado, assinado em 1933 pelo presidente Paul von Hindenburg, após um atentado incendiário contra o parlamento alemão. Esse decreto fazia com que a Gestapo não precisasse de mandatos ou procurações para nada, tendo permissão para enviar a campos de concentração, plantar escutas, prender, interrogar e torturar qualquer um que julgasse uma ameaça para a segurança pública. A Gestapo contava com um contingente de aproximadamente 50 mil homens divididos em 6 setores. O setor A era responsável pelas oposições, sabotagem e serviços de proteção aos líderes nazistas. O setor B tratava de movimentos políticos religiosos, seitas e, logicamente, os judeus. Já o setor C tinha como função tratar de assuntos de cunho burocrático. Quem fazia as inspeções no território sob controle alemão era o setor D. O setor E cuidava da parte de contra-espionagem. Junto dele existia o setor F, incumbido de cuidar das relações com as demais polícias, não só alemãs como também estrangeiras. Apesar de fazer uso de diversos espiões e agentes à paisana, uma parte considerável das informações que chegavam aos escritórios da Gestapo vinham do próprio povo alemão. Isso porque a organização perseguia grupos que a população já tinha certo rancor, por isso a quantidade de denúncias era elevada. Alguns achavam que estavam livrando a Alemanha de um mal enorme. Os métodos de interrogatório usados pela Gestapo tinham a intenção de quebra da mente e do espírito do indivíduo. Uma prática comum era retirar a pessoa de casa à força e prendê-la por semanas ou mesmo meses, dependendo do caso. Enquanto isso, os agentes da Gestapo reviravam a vida e as coisas do indivíduo, tentando achar algo que facilitasse o interrogatório e incriminasse por completo. Caso achassem alguém que pudesse ser um co-conspirador, eles iriam interrogar os dois separadamente e diriam que ambos estavam mentindo. Assim, criavam uma dúvida sobre o que cada um havia falado em seu interrogatório, então o mais fraco falaria toda a verdade. Caso nenhum dos dois falasse algo que o interrogador achasse útil, a tortura psicológica começava. Nessa área, a Gestapo era especialista, pois seus oficiais achavam que as informações adquiridas dessa forma eram mais confiáveis. A receita padrão era o isolamento de qualquer contato humano, privação do sono, intimidação e interrogatórios longos e sequenciais. Por desempenhar uma função bastante importante dentro da máquina do governo nazista, a Gestapo teve como líderes grandes nomes das Forças Armadas. Um de seus mais conhecidos foi Reinhard Heydrich, que ficou conhecido como açougueiro de Praga. Um dos chamados arquitetos do Holocausto, Heydrich foi o principal organizador da Noite de Cristal, evento considerado por alguns historiadores como o início da imolação. Nesse dia foram destruídos diversos patrimônios e lojas judaicas, sem falar no número de prisões, execuções e envio a campos de concentração. Outro líder que ficou conhecido foi Heinrich Müller. E sua passagem pela Gestapo, o número de judeus mortos subiu de maneira considerável. E, por mais irônico que pareça, ele foi enterrado num cemitério judeu. Após a chegada do nazismo ao poder, em 1933, Hitler estabeleceu o Ministério do Reich para Esclarecimento Popular e Propaganda, encabeçado por Joseph Goebbels. O objetivo do ministério era garantir que a mensagem nazista fosse transmitida e celebrada através da arte, da música, do teatro, de filmes, livros, estações de rádio, materiais escolares e imprensa. Para obter apoio popular, Goebbels aproveitou de várias crises e tumultos recentes para dar poder aos discursos do Führer, como por exemplo a crise dos Sudetas em 1938.
Em fevereiro de 1943, o ministro fez seu discurso mais famoso, o Anúncio da Guerra Total, que foi discursado para 14 mil pessoas em Berlim. A propaganda era utilizada para disseminar o ideal de nacional-socialismo, que difundia o racismo, o antissemitismo e o antibolcheviquismo, e também preparava o povo para uma guerra, insistindo numa perseguição real ou imaginária contra as populações étnicas alemãs que viviam em países do leste europeu e em antigos territórios germânicos conquistados após a Primeira Guerra Mundial. Essas propagandas procuravam gerar lealdade política e uma consciência racial entre as populações de etnia alemã que viviam no leste europeu, em especial Polônia e Tchecoslováquia. Outro objetivo da propaganda nazista era o de mostrar à audiência internacional, em especial às grandes potências europeias, que a Alemanha estava fazendo demandas justas e compreensíveis sobre suas demandas territoriais. O cinema, em particular, teve um papel importante na disseminação das ideias do antissemitismo, da superioridade do poder militar alemão e da essência malévola de seus inimigos, como eram definidos pela ideologia nazista. Os filmes nazistas retrataram os judeus como seres sub-humanos que se infiltraram na sociedade ariana, como por exemplo o filme de 1940, O Eterno Judeu, dirigido por Fritz Hippler, que retrata os judeus como parasitas culturais ambulantes, consumidos pelo sexo e pelo amor ao dinheiro. Alguns filmes, como O Triunfo da Vontade de 1935, de Leni Riefenstahl, exaltava Hitler e o movimento nacional socialista. 1º de maio de 1945, horas após a morte de Hitler, Goebbels e sua mulher Magda cometem suicídio.